Aboru Aboiê! Espero que todos se encontrem muito bem. Hoje vamos começar uma série de vídeos falando sobre as divindades que conhecemos bem pouco no Brasil. Algumas delas eu também conheço bem pouco, então eu vou tentar falar sobre aquelas que eu conheço e tenho feito pesquisas em literaturas e com pessoas mais velhas do que eu, para poder trazer um pouquinho mais de informação para vocês, de forma que alguns nomes que a gente escuta não fiquem, jogados ao vento ou a gente fique só fazendo repetição de forma automática. Vamos lá. O primeiro deles é uma divindade da Sociedade dos Caçadores, uma divindade que a gente aqui no Brasil conhece como Erinlé. Erinlé, a etimologia da palavra, quando separamos as sílabas, é a palavra Erin, que significa o elefante, né? E Lé, que é a terra. A história que mais marca essa divindade é a história de que ele era um grande caçador e que depois de morrer se transforma num rio, o rio Erinlé, onde ele é cultuado, e esse rio deságua em Oxobô. Falar um pouco do papel que ele representa passa muito por essa analogia que a gente faz com o próprio animal, né? O elefante é um animal muito marcante, de extrema força. As histórias de Erinlé contam que ele era um herbalista muito poderoso e também um excelente caçador. Ele vem na tradição iorubá de uma forma como alguém muito respeitado, aparece em alguns Itan-Ifá. Depois que ele morre, ele é elevado à condição de Irumolé, né? Ou seja, ele é elevado à condição de uma divindade, por conta, como eu sempre coloco para vocês, do quanto ele em terra, em vida, o ori dele foi um ori muito elevado, muito respeitado por conta das coisas que ele fez aqui. É um orixá que a gente cultua na beira do rio, né? Ou seja, na mistura ali, no encontro da terra com a água. E tem alguns odus em que esse orixá, essa divindade aparece. Um desses odus é Ireté Medi. Em Ireté Medi conta-se o seguinte, que Ifá foi lançado para Erinlé no dia em que ele foi instruído a cuidar da floresta, para que todos os caçadores pudessem ter sucesso. Naquele dia, ele foi orientado a realizar ebó, com obi, com já, peixe seco, azeite, né, de dendê e um bode. Ele cumpriu a recomendação de Ifá e a partir disso ficou reconhecido como guardião espiritual das florestas, um patrono para todos os caçadores. Então, como vocês podem ver, a história dele está extremamente atrelada às histórias de Odé, ou seja, Odé significa caçador, então todos os caçadores, né, Oxóssi, Ogum, etc., o clã dos caçadores. E essa história nos ensina que mesmo quando nós já somos grandes, nós ainda precisamos ouvir os conselhos dos mais velhos, porque às vezes aquilo que está reservado para a gente ainda não nos foi entregue pelo nosso destino. E isso foi o que aconteceu com ele. Ele executou o ebó para poder cumprir o seu próprio destino. Para fechar, então, acho que Erinlé é uma divindade, como eu já falei, do clã dos caçadores, que vai nos mostrar força, estratégia, sabedoria, equilíbrio, né? Uma divindade que já não mostra a desobediência e a inflexão de Oxóssi, né? Ele já mostra pra gente um pouco mais de conexão com um lado intuitivo, de natureza, de caminho sagrado. E então é uma força ancestral para aqueles que andam nas matas e que cultuam ou gostam de cultuar sua ancestralidade, pensando ou se associando ao silêncio da terra. Bom, é um orixá que a gente não tem, como eu falei, muitas histórias e muitas informações, mas por ser do clã de Odé, a gente já sabe a que pode reverenciá-lo e para que rezar para ele, né? Como pedir sua força. E aí eu queria encerrar dizendo para vocês, deixando aqui uma reflexão, né? Quem conhece a raiz nunca se perde no caminho. Então, se você pertence a uma sociedade, ainda assim você já é grande, cultue, faça ibó, siga as recomendações dos mais velhos e comenta aqui com a gente qual é a outra divindade que você quer que eu explique alguma coisinha por aqui. Achei!